Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora do dia que você assistir esse vídeo. Meu nome é Guilherme, quem está na linha de frente do programa do canal Mesa de Debates, né? E conforme prometido, vim fazer as primeiras considerações, né, das eleições municipais de 2020. Como todos nós sabemos, isso foi o segundo turno hoje, né? Em mais 50 cidades, algumas capitais, e vim fazer uma análise, fazer os primeiros questionamentos, pressupostos e uma análise, né? Sobre, sobre o processo eleitoral e o resultado das eleições, né? E lembrando sempre, né, que nessa semana e muito provavelmente também na próxima irão ter pessoas que irão analisar esse processo eleitoral de uma maneira mais detalhada, conforme fiz no primeiro turno das eleições, trazendo o professor Carlos Zacarias, né? Vamos tentar trazer outros analistas políticos, militantes, ativistas sociais, para falar do entendimento, né, desse segundo turno. Né? Então, lembrando, antes de começar, lembrando sempre que é para curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho no YouTube, para o YouTube mesmo entender que esse vídeo tem relevância, esse vídeo tem importância e para ter uma maior projeção e também curtir a página do Facebook do Mesa de Debates e também o Instagram, né? Agora nós estamos no Instagram. Então, sem mais demora, vamos começar a análise das eleições municipais que ocorreram hoje, né? O que se pôde perceber nessas eleições, né, é que conforme eu contestei, eu coloquei no, no primeiro turno e acho que e também teve outras análises nesse sentido, né, o fortalecimento, né, da ala da direita tradicional, que não deixa de ser a parte da direita golpista, ligada ao PSTB, ao PMTB e a outros partidos, né? Em contraposição à extrema-direita ligada ao bolsonarismo, que sofreu inúmeras derrotas, né, nessas eleições. A candidatura, por exemplo, do Celso Russomano não alavancou, não foi para frente. O Crivella perdeu e perdeu feio para o Eduardo Paes, né? E outras inúmeras cidades que a gente viu o fortalecimento dessa direita golpista, mas dessa direita tradicional, né, ligado ao PSTB. A primeira coisa que a gente pode concluir, então, nesse sentido, portanto, é que nas eleições de 2022, o Dória deu um importante passo na disputa para se eleger presidente, né? Porque essas eleições de São Paulo colocam o PSDB em vantagem em relação ao bolsonarismo, né? Lembrando sempre também, né, que existem 2 anos é, para as eleições de 2022 e que muita coisa é, pode mudar, né? Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode
pode mudar, pode acontecer e o cenário político pode ser outro, né? Mas assim, mas até agora o que a gente percebe é uma, um, um enfraquecimento do bolsonarismo e um fortalecimento dessa direita tradicional, né? O Bolsonaro, é preciso dizer aqui, né, que o bolsonarismo entrou em crise muito por conta da sua maneira negacionista, né, de encarar a pandemia, né, da sua maneira negacionista de encarar a pandemia, por conta da crise econômica também, é, e as pessoas estão fazendo ainda sua experiência com o governo de extrema direita, né? E isso tudo, né, levou a um desgaste do Bolsonaro. Lembrando sempre também, né, que tem um fator que é bastante crucial, né, inclusive para entender o cenário das eleições, que seria o fim do auxílio emergencial, né, que vai certamente é, desgastar mais ainda o governo federal. Lembrando sempre, né, que apesar da sua postura negacionista que o governo federal teve em todo momento, ele conseguiu ganhar um fôlego justamente pelo auxílio, pelo auxílio emergencial, né? Mas em contrapartida, né, o próprio governo não pode bancar, poder ele pode, né, obviamente, né, porque condição tem, o Brasil tem, mas o governo não pode levar essa medida até o final e com isso, né, e com isso vai levar bastante desgaste da própria população, né? Vamos ver o quanto que esse desgaste, né, primeiramente, vai, vai transformar em apoio ao setor do Dória ou vai se transformar ou vai se transformar em outra coisa, um questionamento mais mais à esquerda, talvez, transformar em mobilizações que certamente, né, vai ter, né, contra esse governo. Então, também depende desse fator. Mas, de todo caso, né, o fato é que essa ala do Dória saiu fortalecida nessas eleições e em contrapartida, né, da ala do governo do Bolsonaro, né? Lembrando também, né, que saiu fortalecida, mas é que ainda a gente precisa ver o que vai dar e tudo mais. Outro elemento também que eu acabei esquecendo, né, é a questão das eleições dos Estados Unidos, né, que o candidato do Partido Democrata ganhou, o John Biden, e que essas eleições justamente fortaleceu essa ala da direita tradicional, né? Que seria uma ala de uma direita, digamos assim, entre mil aspas, né? Uma direita democrata, né? Uma direita mais liberal, em contrapartida da extrema direita, né? Mas, assim, em todo caso, todavia, a gente sabe que a extrema direita no Brasil não deixou de existir, né? Por conta dessas derrotas. Ela ainda está lá, ou seja, o trumpismo, né, se pode dizer esse nome, ele ainda existe, né? Ainda tem pessoas seguidoras do Trump reivindicando essa extrema direita, mesmo, né, num governo, digamos assim, mais liberal, né,
dos democratas, e aqui no Brasil não vai ser a mesma coisa. O bolsonarismo é, vai continuar existindo, é, e a extrema-direita também. Esse foi, acho que, o primeiro pressuposto das eleições, né? Outro elemento que eu quero debater aqui, que eu já debati em outros vídeos, seja nos notícias comentadas, seja também na entrevista que eu fiz com o Jefferson Macedo do PCB e a Tamires do mês Parra PSOL, né? Um debate em relação a esses temas, né? Em relação à atuação da esquerda, né? Que seria um elemento bastante importante para a gente levantar em discussão, né? O primeiro elemento, né, partindo de uma análise da candidatura de São Paulo, do Guilherme Boulos, foi o erro, né, de uma candidatura que teve que formar uma frente ampla, democrática, com o intuito de ganhar essas eleições, né? No final das contas, essa frente ampla democrática não deu em absolutamente nada, não reverteu, inclusive, nem voto para o Guilherme Boulos, né? Até porque, como coloquei aqui, assim, boa parte de quem está, como a própria militância do pessoal fala, virando voto, não é a rede da Marina Hello que ganhou 1% de voto, né? É a própria militância do pessoal que fez isso. E o que mostra que é um erro em todos os sentidos ter feito essa frente ampla democrática, né? Que não pode esperar democracia dos partidos da ordem, a democracia do PDT, que hoje está reprimindo, né, as manifestações no Amapá. Não se pode esperar democracia desses setores. Foi um erro, assim também como que foi um erro o Guilherme Boulos está acenos, né, a grandes empresários da Faria Lima, da Associação do Comércio, tentando descolar da sua imagem do cara radical, do cara do movimento de ocupações e tudo mais. Esse tipo de aceno, na verdade, né, tem um problema que cada vez que o pessoal ou qualquer partido de esquerda caminha para o caminho da conciliação, ele se afasta, né, do caminho das lutas, né? E quando ele se afasta do caminho das lutas, ele acaba se afastando também, né, do caminho de ser um partido orgânico ligado aos setores de trabalhadores e demais setores populares da sociedade. E quando a gente fala dessa separação, a gente entende, né, por que o Boulos não teve uma votação de mais ou menos 30, né, por cento dos votos. Porque justamente por conta disso, justamente porque ao decorrer da candidatura do Guilherme Boulos, né, pro pro segundo turno, né, a gente viu o Boulos se posando cada vez mais com um cara moderado, e, e a consequência está aí. A consequência é que São Paulo vão ter mais 4 anos de PSDB, né? Não sei até onde que isso se expressa, por exemplo, na posição dos militantes do PSOL, mas já deu para perceber que muitos setores estão, né, acusando a própria população de ter votado no Bruno Covas. E sendo que, na verdade, assim, nós que
inclusive eu me incluo nisso também, não tem nenhum problema, nenhuma vergonha de falar sobre isso. Nós que reivindicamos ser de esquerda, né, que reivindicamos ser, em última instância, os dirigentes e vanguarda dos movimentos sociais, do movimento de trabalhadores, né, que nós que buscamos ser esse objetivo, a gente tem que aprender, né, a fazer balanços, a gente tem que aprender, né, a reconhecer os próprios erros, né, e, reconhecer as derrotas que sofremos, não querendo jogar a culpa no povo, né, coisa que, por exemplo, o PT, né, faz isso muito bem, né? Tipo, que quando o PT vai se esconder dos seus próprios erros, acaba culpando a população, acaba culpando tipo setores de trabalhadores, mas também não fazendo uma análise alegre do que foi esse processo, não fazendo uma análise festiva do que aconteceu, né? É preciso que a esquerda aprenda a fazer autocríticas, fazer balanços, principalmente, né, balanço desse processo que foi sim um momento muito importante da esquerda, né? E é preciso que a gente extraia lições em relação a acontecimentos desse tipo, né? É importante que a gente aprenda, porque a gente, como falei aqui, e como também outras pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar também falaram, que no próximo período, com certeza vai ter inúmeras lutas, inúmeros processos, e que faz parte de fazer balanço, parte de aprender, a esquerda aprender, inclusive com os próprios erros, fazer balanço dos acertos também, é, é, é parte de saber intervir na luta de classe no próximo período, de tentar aprender com os erros para que em momentos decisivos, né, a esquerda e principalmente os trabalhadores possam, né, triunfar, possam possa realmente poder vencer, porque a gente sabe que a situação que o sistema capitalista impõe para o mundo, inclusive para o Brasil, é uma situação de extrema barbárie e que tende profundamente se aprofundar, tende se aprofundar brutalmente no próximo período, até porque nós estamos falando de uma crise, né, que é uma crise que supera a crise de 29 no Brasil, no mundo, né? E no Brasil, né, vão ter consequências graves, né? E nós já estamos tendo a bolsa, a cesta básica custando mais de R$ 1.000, os alimentos subindo assim muito caros, né? E é preciso, e certamente vai ter resposta da população. Essa parte que a gente está falando agora do Guilherme Boulos, agora indo um pouco, né, a parte de outras candidaturas da própria esquerda, né? Lembrando que em Belém, o candidato Edmilson Rodrigues, do PSOL, ganhou a prefeitura, né? Como todo mundo sabe, se esperava muito em São Paulo, né? Mas o candidato, o Guilherme Boulos, não ganhou, quem levou foi o Bruno Covas. Agora, indo para Porto Alegre, né? A Manuela Dávila perdeu, né, as eleições
para o candidato, se eu não me engano, do PMDB, né? Agora fugiu a cabeça, mas perdeu um candidato da direita. E, né, e acho que vai para o mesmo caminho, né, que a gente estava falando da candidatura do Guilherme Boulos, mas lembrando sempre, né, que o PCdoB, o nível de direitização, o nível de postura de conciliação entre as classes, até porque o PCdoB já foi governo junto com o PT na época de Dilma, de Lula, na época onde os bancos nunca lucraram tanto nesse país como o governo do PT, como o próprio Lula disse. Essa postura de conciliação já levou o PCdoB mais à direita, né? Um processo de direitização, né? Tanto é que a gente viu coisas assim absurdamente bizarras, né? Nos próprios candidatos na própria candidatura do PCdoB. Entre uma delas é um candidato que reivindica ser bolsonarista, né? E não tem escrúpulos nenhum de lançar uma candidatura no partido que teoricamente deveria ser comunista e dizer que não é comunista, né? Para a gente tentar entender o nível aonde que esse partido está chegando. E nesse sentido, a Manuela Dávila, né, e nesse cenário, a Manuela Dávila lançou sua candidatura e ficou em segundo lugar nas eleições, né, nas eleições municipais de Porto Alegre. Lembrando sempre também que foi a própria Manuela Dávila que não vê nenhum problema de manter um certo diálogo com o próprio Bolsonaro, né? Mesmo o Bolsonaro sendo essa figura asquerosa de extrema direita, né? Que ele além de outras posturas bastante conciliadoras, está candidato do PCdoB em Porto Alegre. E nesse sentido, né? O que a gente pode perceber que assim como São Paulo, falta, né, uma esquerda que organiza as lutas, que uma esquerda que seja orgânica e principalmente, né, uma esquerda que seja independente, né, uma esquerda que recuse fazer alianças com setores com os grandes empresários banqueiros, se recuse a fazer aliança com os partidos à ordem. Falta construir essa esquerda no Brasil, né? Porque uma esquerda eu falei isso, inclusive, no texto, uma esquerda que se apresenta como a esquerda brasileira se apresenta hoje, ela é incapaz, né, de responder os principais desafios à luta de classes no Brasil. Ela não pode responder, porque ou ela não pode responder até o final, porque ela sabe que vai ter que se chocar, né, com os interesses de muita gente grande que existe hoje no país, né, e que os empresários que lançaram apoio à candidatura do Boulos não vão ficar satisfeitos de ter uma grande mobilização de setores da população, né? Isso é infelizmente, porque eu também entendo, né, que inúmeras pessoas depositaram a sua confiança no Boulos, ou até mesmo na Manuela, ou em outras candidaturas de esquerda, do centro-esquerda, depositaram a sua confiança porque elas almejam algum desejo de mudança, elas almejam algo novo, almejam sair dessa situação de crise, e parte da votação desses candidatos vai nesse sentido. Então, essas candidaturas, ao mesmo tempo, né, elas já têm uma base consolidada, mesmo perdendo
nas eleições, sofreu uma derrota, mas a gente tem que analisar o nível da derrota, né, desses setores. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a necessidade da gente ter uma esquerda que seja de fato independente, que seja de fato ligada às lutas, assim como é a esquerda da Argentina, né? E acho que uma esquerda assim responderia os próximos desafios à luta de classes e conseguiria canalizar esse setor que tá percebendo, né, o que é o bolsonarismo, né? Eu acho que essas são as principais análises das eleições, né? Certamente vamos durante a semana, durante a próxima semana, vamos trazer coisas mais aprofundadas, né? Primeiramente quero agradecer a paciência de quem assistiu esse vídeo. Novamente lembrando sempre para poder curtir, poder compartilhe o vídeo, né? No Facebook, seja nas listas de WhatsApp. Curtam um vídeo no YouTube, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber o conteúdo do Mesa de Debates. Curtam a página do Facebook e sigam o canal no Instagram. E lembrando sempre, né, para a gente já passar a programação da próxima semana, segunda-feira, né, no caso seria amanhã, iremos conversar já com uma conhecida do canal Mesa de Debates, a Jéssica Marques, da Resistência, para a gente fazer o mesmo esquema, né, que a gente fez com a Tamires do mês e o Jefferson do PCB, de fazer um debate, discutir desde questão de partido até mesmo o balanço das eleições, que acho que é importante fazer esse debate dentro da esquerda, e por isso o canal Mesa de Debates, que já pressupõe fazer um debate, né, tá a serviço nesse sentido, né. Terça-feira vamos fazer uma live, né, uma live mesmo de verdade, não uma gravação, com a Marie, do MRT, do Esquerda Diário, falando sobre a frente de esquerda e também fazendo um balanço dessas eleições, né? Trazer, inclusive, acho que é importante trazer vários pontos, né, para o debate, para o próprio canal ficar bastante rico, né? Quarta-feira, né? Quarta-feira vamos falar de heavy metal e opressões, né? Agora saindo entre aspas, né? Um pouco do tema cultura e tema política, para a gente falar um pouco de cultura, tal, com Alex Duarte, um músico do Rio Grande do Norte, né? Quinta-feira vamos conversar com o Márcio de tarde para falar do pensamento trotskista. Quinta-noite vamos fazer uma live com Oswaldo Cogiola e Plínio Júnior, filho do Plínio Arruda de Sampaio, que foi candidato do PSOL em 2010. E sexta-feira, né, tem o tradicional Notícias Comentadas, e também vai ter o Teoria Marxista, né, onde a gente vai abordar temas sobre a teoria marxista. Então, esse é o conteúdo, né, dessa semana. Vão ter outras programações, inclusive para falar sobre o segundo turno das eleições. Acho que por enquanto, acho que é isso, né? Quero agradecer de novo quem assistiu esse vídeo. Não esqueça de ajudar a fortalecer o canal seguindo todos os passos que eu já falei aqui. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui.